Olá, bom dia para você neste sábado. O convite é o de sempre. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo. A gente começa falando de economia. O setor de serviços, que é o mais importante da economia, ficou estável em novembro. Esse foi o segundo mês seguido sem registro de crescimento. Depois de interromper a sequência de 5 altas e perder o patamar mais alto da história em outubro, o volume de serviços prestados no Brasil registrou estabilidade em novembro de 2022. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o resultado faz o setor, que é responsável por cerca de 70% do produto interno bruto do Brasil, ficar em um nível 10,7% acima do patamar pré-pandemia. Ainda assim, a área não recupera o recorde histórico, alcançado em setembro do ano passado. Em novembro, 3 das 5 áreas investigadas pelo IBGE recuaram, com destaque para serviços de informação e comunicação, que registrou leve queda e eliminou parte do ganho acumulado no período de julho a outubro. O segundo impacto negativo do índice veio dos outros serviços, atividades de pós-colheita e serviços financeiros auxiliares. Já o terceiro impacto foi o dos serviços prestados às famílias, como restaurantes e hotéis. O segmento de turismo ainda se encontra abaixo do patamar de fevereiro de 2020. A área de transportes teve variação positiva e exerceu a principal contribuição positiva do mês, interrompendo 2 quedas consecutivas, período em que havia acumulado uma perda de 2%. As aposentadorias do INSS vão ter aumento de quase 6%. O teto de salários deve chegar a mais de R$ 7.500. O pagamento para quem recebe mais que um salário mínimo começa a ser feito no dia 1º de fevereiro. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Segurança Social, que recebem mais do que um salário mínimo, devem ter aumento de 5,93% nos seus benefícios deste ano. O reajuste também vale para os beneficiários do INSS por incapacidade. Segundo o IBGE, o aumento é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Com isso, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, deve ser reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. Já os beneficiários que recebem até um salário mínimo devem ter a correção do próprio salário, que vai aumentar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302. Dos 37 milhões de benefícios pagos mensalmente pelo INSS, quase 70% dos beneficiários recebem um salário mínimo, de acordo com o Instituto. Uma nova lei determina que o CPF vai passar a valer como documento de registro único. Com isso, outros números, como RG, PIS ou título de eleitor, não podem ser exigidos para preencher cadastro. O presidente Lula sancionou uma lei que estabelece o CPF como um número suficiente para identificar um cidadão nos serviços públicos. Mas os órgãos emissores têm o prazo de 12 meses para se adaptarem à nova regra. A lei estabelece que o CPF deve constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos, de registro civil de pessoas naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. Com isso, órgãos de governo não poderão exigir outros números de identificação para preencher um cadastro, como o PIS, o RG ou o número da carteira de trabalho. Os demais documentos podem até ser solicitados, mas a ausência das informações não pode mais impedir a conclusão do cadastro ou requerimento. A lei prevê que os novos documentos emitidos usem o CPF como número identificador, em vez de gerar uma nova numeração única, como acontece nos títulos de eleitor e carteiras de motorista, por exemplo. A Anvisa ampliou o prazo de validade da vacina da Pfizer para 18 meses. A ampliação vale para todas as vacinas produzidas a partir da última segunda-feira.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o aumento do período de validade das vacinas monovalentes da Pfizer contra a Covid-19 para 18 meses. De acordo com o órgão, a medida se aplica a todos os imunizantes produzidos a partir do dia 9 de janeiro e usados em crianças a partir de 6 meses de idade, adolescentes e adultos. A aprovação se baseou em novos dados de estudos de estabilidade realizados pela Pfizer. Os resultados demonstraram não haver alteração nas especificações de qualidade da vacina no período adicional ao prazo anteriormente autorizado, de 12 meses. Para os lotes já produzidos e distribuídos no país, que estão com o prazo de validade antigo, a empresa foi orientada a solicitar uma autorização excepcional de uso à Anvisa. Neste pedido, a Pfizer deve comprovar a adequada rastreabilidade dos lotes. Ainda em 2022, o Ministério da Saúde informou detalhes da compra de mais de 60 milhões de vacinas contra a Covid da Pfizer, que atingiram um total de 150 milhões de doses. Desse total, 81 milhões já foram entregues no ano passado. Para 2023, até o segundo trimestre, 69 milhões de doses remanescentes devem ser entregues. Esse número inclui as vacinas bivalentes que protegem contra a cepa original e a Ômicron. Esses imunizantes de segunda geração da Pfizer não são afetados pela decisão da Anvisa. Recentemente, o Brasil registrou o primeiro caso de uma nova variante do coronavírus, a XBB.1.5, que foi apelidada de Kraken. Essa é uma subvariante derivada da Ômicron e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, foi considerada a mais transmissível até o momento. E é como eu sempre falo aqui, diante de um novo fato, algo que aciona um alerta, que preocupa, informação é o mais importante. Então, para esclarecer dúvidas e falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a infectologista Clarissa Cerqueira. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Daniela. Muito obrigada pelo convite. Doutora, explica pra gente o que é uma subvariante e por que ela é mais transmissível com relação a casos graves e não graves. Ela proporciona casos mais graves ou menos graves? Uma subvariante é uma ramificação do vírus original da Ômicron, posso assim dizer. Então, é esse tipo em que ele se adapta melhor ao corpo da gente. Então, em geral, são subvariantes mais transmissíveis. E é isso que a gente vem observando agora aí com a Kraken. E, doutora, você acredita que o surgimento dessa nova variante pode provocar um surto de coronavírus aqui no Brasil? Pode sim, acredito que isso pode acontecer, porque a gente vem observando alguns casos em outros países, e essa variante ela tem um escape imunológico importante. Então, mesmo as pessoas vacinadas, elas têm risco de se infectar, não tanto quanto não vacinado, tá? Então tem uma certa proteção, mas isso pode sim vir a acontecer aqui no Brasil. Era exatamente essa a minha próxima pergunta com relação à vacinação. Então, ela pode escapar da imunidade gerada pela vacinação oferecida aqui no país. E eu gostaria de saber também com relação às pessoas que já tiveram Covid. Existe a possibilidade de uma pessoa que já teve Covid ser infectada novamente por essa cepa ou não necessariamente? Sim, existe sim essa possibilidade, inclusive com as pessoas vacinadas. Isso só reforçando que a vacina não é 100%, e essas variantes, à medida que a gente vai criando uma pressão seletiva, vacinando mais as pessoas, que isso é importante, eventualmente vão aparecer uns escapes, umas subvariantes adaptadas para causar doença. Só que lembrando, a vacina é importante porque quem adoecer vai adoecer e pegar um caso mais leve. E a transmissão também é reduzida em relação àquelas pessoas não vacinadas. Então é importante a gente ter a orientação da vacinação. É isso que eu gostaria que a senhora reforçasse para a gente com relação à vacinação. A gente tem agora um esquema vacinal de 4 doses e tem muita gente que, já tomei uma, já tomei 2, já tomei 3, não preciso tomar a 4. Então, eu gostaria só que você reforçasse sobre a importância da vacinação. A vacina ela é fundamental. A gente conseguiu controlar a pandemia por conta da vacina. E o que acontece quando a gente faz a vacinação em massa? A gente reduz a circulação do vírus. Eventualmente, a gente vai ter, como eu falei, escapes de subvariantes, mas a gente reduz mortalidade, a gente reduz gravidade. E isso vai fazer com que a gente conviva com esse vírus de uma maneira mais pacífica, porque é isso que vai acontecer. A gente não vai conseguir eliminar a Covid, a gente vai ter que conviver com ele, eventualmente aí ter alguns escapes dessas subvariantes.
E na sua opinião, doutora, chegou a hora de se criar uma cultura de higiene respiratória aqui no país? Por exemplo, de adotarmos o uso da máscara em locais fechados, como um shopping center que tem aglomeração, ou uma pessoa que estiver gripada, não necessariamente com Covid-19, mas de utilizar a máscara para não infectar outras pessoas? Olha, eu acho inclusive que já passou da hora. Então, eu acho que até mesmo antes de pandemia, a gente já observava esse comportamento em alguns países orientais, são comportamentos válidos, porque a gente evita a transmissão de doenças infecciosas. Eu não digo nem a Covid-19, porque até outros vírus podem aparecer, doenças respiratórias estão sofrendo mutações e se adaptando ao nosso corpo com frequência, então a gente precisa adentrar essa cultura de quem está doente sempre usar máscara. E quem não está doente, mas quer se proteger, tem algum risco, tem alguma comorbidade, use máscara também, a máscara cirúrgica, porque você se protege. Tá certo. Conversamos com a doutora Clarissa Cerqueira, infectologista. Muito obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedora essa entrevista. Muito obrigada e até a próxima. Até. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Para quem está pensando em dar aquela virada na vida profissional, não perca! Saiba quais são as profissões em alta em 2023. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta com mais informação para você. O Fórum Econômico Mundial divulgou nesta semana um novo relatório sobre os riscos globais de 2023. Essa é uma prévia dos assuntos que serão discutidos a partir de segunda-feira, quando começa a reunião anual do Fórum em Davos, na Suíça. O relatório anual do Fórum Econômico Mundial apontou que o aumento do custo de vida causado pela guerra na Ucrânia e a reabertura econômica após pandemia de Covid-19 serão os principais desafios dos próximos anos. As questões provocadas pelas mudanças climáticas e a perda da biodiversidade também estão entre os principais alertas. A pesquisa reuniu mais de 1.200 especialistas e representantes políticos de todo o mundo e tem o objetivo de analisar e propor as possíveis soluções para minimizar os impactos econômicos e sociais desses desafios. O encontro anual do Fórum Econômico Mundial deve ocorrer na Suíça entre os dias 16 e 20 de janeiro. A Rússia anunciou que vai enviar uma nave substituta para trazer de volta à Terra 3 astronautas que estão na Estação Espacial Internacional. O foguete que a tripulação deveria utilizar para retornar para casa sofreu um importante vazamento em dezembro do ano passado. A Soyuz MS-22, cápsula que deveria trazer de volta os russos Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin, além do americano Frank Rubio, sofreu um importante vazamento de líquido de refrigeração no início de dezembro. Os técnicos ainda não sabem o que causou a avaria, mas acreditam que ela possa ter sido ocasionada por pequenos meteoritos de origem natural ou por detritos artificiais em órbita. A Agência Espacial Russa informou que vai enviar a Soyuz MS-23 sem tripulantes no próximo dia 20 de fevereiro. Inicialmente, o lançamento desta nave estava previsto para 16 de março, ocasião em que o foguete levaria mais 3 astronautas para a plataforma. A Estação Espacial Internacional é um dos poucos setores em que Rússia e Estados Unidos ainda cooperam após o início da guerra da Ucrânia em fevereiro de 2022. A plataforma foi lançada em 1998, durante um período de colaboração entre Moscou e Washington, após intensa corrida espacial entre os dois países durante a Guerra Fria. A procura por cursos de graduação e pós no exterior cresceu 30% no ano passado, em comparação com 2019. As áreas de tecnologia e governança ambiental, social e corporativa foram as mais buscadas. Com a reabertura das fronteiras e a diminuição de barreiras para sair do país, a procura por especializações fora do Brasil voltou em ritmo acelerado. De acordo com especialistas no assunto, as pessoas retomaram os projetos e voltaram a investir na educação internacional para construir um currículo renomado e ampliar as oportunidades de atuação para além do Brasil.
A alta procura também acontece pelo fato de que algumas áreas, como ESG e tecnologia, ainda não contam com capacitação completas no país. Por esse motivo, diversas empresas têm buscado profissionais especializados nesses setores em outros países. Em tecnologia, por exemplo, a velocidade de formação da força de trabalho não acompanha a demanda do mercado. Além dos ganhos pessoais e profissionais, estudar fora traz um novo olhar para a carreira, pois abre janelas diferentes das abertas num curso no Brasil. Isso porque, além da parte acadêmica em si, a experiência possibilita o desenvolvimento de competências comportamentais essenciais hoje em dia, como flexibilidade e resiliência. Isso sem falar que o convívio com pessoas de todos os países e culturas ajuda a enxergar possibilidades e oportunidades diferentes, o que ajuda muito na criatividade e na inovação. Alguns países viraram os queridinhos dos brasileiros quando o assunto é estudar fora. Um deles é o Canadá, que foi o mais procurado, principalmente por conta das oportunidades de trabalho. A quantidade de vagas abertas de emprego no país só aumenta. No ano passado foram mais de 900 mil vagas. Para esse ano, a expectativa é de um aumento de 20%. Entre os motivos da busca está o fato de que o visto de estudante emitido no Brasil dá permissão para trabalhar durante e após a conclusão do curso, abrindo uma porta para migrar de forma permanente. Além disso, o governo canadense também suspendeu a restrição de horas de trabalho permitidas para estudantes matriculados em cursos de nível superior. Outra vantagem é que o país permite que o profissional leve dependentes. Além disso, o dólar canadense tem um valor abaixo do dólar americano e da libra esterlina. O custo de vida também é um pouco mais acessível, e isso torna o país um dos melhores custos-benefícios para os estudantes. Além do Canadá, outro local procurado é a Austrália. O país da Oceania deve despontar como principal destino desse ano por conta do clima tropical, muito parecido com o do Brasil. Além de contar com uma economia forte e um mercado de emprego promissor, que hoje sofre com falta de mão de obra qualificada. Mas a principal vantagem, sem sombra de dúvidas, é a possibilidade do estudante conquistar cidadania do país. E por falar em emprego, um levantamento feito por uma consultoria em recrutamento estudou empresas de 14 segmentos da economia de pequeno, médio e grande porte para conferir quais são as profissões em alta no mercado de trabalho. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, vamos conferir com Leonardo Félix os cargos que podem render o salário de até R$80 mil por mês. E, claro, o que fazer para conquistar a tão desejada vaga de emprego. Está querendo dar aquela virada na sua vida profissional? 2023 promete boas oportunidades em diversos segmentos da economia brasileira. Mas é preciso estar atento aos cargos em destaque e aos perfis mais procurados pelo mercado de trabalho. Uma pesquisa elaborada pelo Page Group, um conglomerado mundial do segmento de recursos humanos, mostra as tendências de contratações das empresas para este ano. O estudo destacou 14 setores econômicos, entre eles serviços financeiros, sustentabilidade, marketing e digital, recursos humanos, logística e tecnologia da informação. Segundo a Page Group no Brasil, as empresas estão procurando profissionais com visão mais estratégica, com habilidade em negociação e gestão, para melhorar a produtividade e expandir negócios. De ir para entrevistas ou de procurar oportunidades onde o profissional tem uma visão um pouco mais holística do que ele vai fazer do trabalho dele. Destacamos para você alguns cargos em alta. Nos bancos tem visibilidade o gerente de fusões e aquisições. No setor de sustentabilidade, o cargo de CSO, ou simplesmente diretor de sustentabilidade. No marketing e no digital, o líder de marketing na América Latina. Na área de RH, o cargo de líder de aquisição e administração de talentos. Em logística, a posição de gerente de compras. E na tecnologia da informação, o gerente de dados e análises. Diante de cargos e salários tão atraentes, buscamos orientação de um especialista em recrutamento sobre o comportamento do mercado neste ano e de como conquistar a tão desejada vaga de emprego. A primeira coisa que o profissional deve fazer, como as empresas fazem, é um mapeamento, né? Um mapeamento das empresas que ele gostaria de trabalhar.
As empresas, durante um processo seletivo, eles consideram muitos profissionais que fazem uma pesquisa sobre o mercado, que entendem no segmento que estão atuando. Então, essa seria a primeira dica. Que quanto mais opção, né, maior for o número de empresas, maiores são as possibilidades, né? E aí um ponto muito interessante, levando já quando o candidato for convocado para uma entrevista, é ele saber a importância de fazer os links, né? O que a vaga precisa e o que ele tem na carreira. Fazer essa interação do que ele pode ser útil para a empresa, porque assim ele vai conseguir entender se a empresa vai oferecer oportunidade que cabe dentro do perfil dele também. E já tem gente se beneficiando desse momento positivo para tentar se recolocar no mercado de trabalho. Esse é o caso da Célia. Eu participei de alguns processos do final do ano passado para cá e eu continuo ainda, eu fui aprovada em alguns, mas ainda não comecei. Está sendo incrível, é uma troca muito legal com as pessoas, tanto com o pessoal de RH, quanto com a gestão das vagas das quais eu participei. Então tem sido uma troca muito legal de conhecimento, não só técnico, mas a parte de skills também, de desenvolvimento, de autoconhecimento, tem sido muito legal. Tem que fazer a gestão da sua carreira e buscar fazer a diferença na área para a qual você está buscando trabalhar. É isso que vai fazer você se destacar e conseguir ser chamado para alguns processos seletivos. Não perca tempo, seja proativo, aproveite as oportunidades em sua vida profissional em 2023. Essa edição fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até segunda.